falando sobre a arte-terapia. Afinal de contas, expressar nossas emoções em palavras nem sempre é fácil, mas existem outras formas e a arte-terapia é uma delas. Quem vai falar mais sobre esse assunto aqui em nosso estúdio é a terapeuta integrativa Brígida de Freitas. Brígida, primeiro explique para a gente o que é arte-terapia e como ela pode ser usada na expressão das nossas emoções. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui e compartilhar, com toda a comunidade a importância da arte-terapia. Então, a arte-terapia, ela é um processo terapêutico que utiliza a expressão artística, dentre elas a pintura, a modelagem e também o teatro e a música. Então, no nosso cotidiano, a gente precisa estar olhando como é que a gente vive atualmente, né? Como é que o ser humano tem se desenvolvido nos últimos tempos? Quais os desafios que a gente tem vivenciado no cotidiano? A gente tem parado um pouco para pensar e refletir qual a qualidade de vida que estamos levando? Então, a arte-terapia, ela traz como foco também o autoconhecimento e o processo criativo. Aliás, hoje em dia, mais do que necessário, né? Você falou do como a gente vive. Estamos vivendo uma sociedade que a cada dia está mais agitada, com o advento das redes sociais, a correria do dia a dia. Muita gente não tem tempo para cuidar da saúde mental. E é um assunto muito importante para a gente debater sobre isso, porque a cada dia a gente vê as pessoas mais ansiosas, né, Brígida? O processo, de ansiedade, ele toma conta hoje do mundo inteiro, né? O Brasil, ele chega a ter chega a ser o 10º um processo de ansiedade. Então, a E gente não tem escolhe classe muita... social, né? Não escolhe classe, está em todos os níveis das camadas sociais e são os desafios da vida, porque viver é uma arte. Agora, conduzir essa arte, esse processo artístico, é que a gente vai dando tom e qualidade para a nossa vida. Como é que a gente pode lançar a mão disso, da arte, para tornar a vida melhor, mais leve e trazer qualidade? Usando o desenho, expressando a nossa raiva, a nossa ansiedade, os nossos desafios através das cores, porque quando falta a palavra, a cor e a forma ganha corpo. E a arte, ela vem para isso. Platão já dizia que em nós já temos tudo que precisamos para ter uma vida digna. Todo o nosso talento, toda a nossa habilidade, a gente já traz. Agora a gente precisa acessar esses talentos. E como é que a gente acessa esses talentos? Através da arte-terapia. Então, é preciso que a gente nos oportunize momentos para esses processos criativos e de autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente também descobre os nossos talentos e a gente encontra a forma bela e plena de estar na vida, de estar no mundo. E nós estamos nesse plano terreno aqui com um propósito. O que a gente veio fazer aqui? Tornar esse mundo melhor, tornar esse mundo mais belo, mais encantador. E a arte, ela cumpre esse papel. Nos seus atendimentos, você recebe muitas pessoas com ansiedade e você utiliza da arte-terapia de que forma para melhorar a vida dessas pessoas? Olha, os casos de 98% são casos de ansiedade. E crianças, adolescentes, adultos e muitas situações no ambiente de trabalho. As pessoas estão vivendo, nesse corre-corre do cotidiano, as relações no trabalho não são fáceis, há uma concorrência exagerada de tudo, uma né? cobrança, e nesse processo de cobrança o ser humano vai se perdendo de si, vai se perdendo do seu eixo. E aí, à medida que vai perdendo do seu eixo, ele perde o rumo na vida. E como reencontrar esse eixo? Como retornar para si? É a arte que é o canal para poder aliviar as tensões do cotidiano e a gente expressar o que tem de mais essencial no nosso íntimo, no nosso ser. Porque muitas vezes a própria estrutura social, ela esconde os nossos talentos, ela não permite que isso seja aflorado. E a gente precisa buscar ajuda quando a gente percebe que o rumo da vida está complicado, está desafiador, está pesado. E aí tem uma música que diz assim: quando o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. E eu digo, eu vou pedir emprestado a arte-terapia para expressar o meu desejo, o meu sonho de ver um mundo melhor. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre arte-terapia, quais são as principais formas.
Você falou da forma artística, mas também tem a própria música. Você falou, inclusive, você tem essas mandalas terapêuticas que você já trabalha com elas. Como a gente pode utilizar disso para melhorar esse grau de ansiedade extremo que a gente vive hoje em dia? Bom, veja só, as mandalas terapêuticas, elas é um processo muito interessante, onde a gente é convidado a voltar para o centro. Porque a mandala, eu uso muito o pontilhismo para expressar, né, os sentimentos e as emoções. Eu parto de reflexões, eu trago a reflexão para o cliente e digo a ele, por exemplo, como que você está hoje? O que é que você está se sentindo hoje? Qual é o sentimento que você traz dentro de si hoje? A partir desses questionamentos, dessas reflexões, a gente vai para a expressão artística. Aí eu utilizo a tinta, o giz de cera, e a tinta e o papel. São coisas simples que a gente pode lançar a mão. E aí vem a expressão. Ele vai colocar no papel tudo que está sentindo naquele momento. Então, ele inicialmente não precisa expressar através da fala, porque às vezes é difícil expressar através da fala. E a arte, né, a pintura, o desenho, facilita, libera com muito mais tranquilidade o que o cliente está sentindo. Então, eu crio um espaço, um ambiente de acolhimento, de escuta ativa, sem julgamento, sem julgamento. Cada um vai chegando com o que tem, com seus desafios, com suas dores. Eu acolho e a gente começa a trabalhar. Mas olhando para a dor, a gente não esconde a dor, a gente olha para a dor, trabalha com essa dor e busca a superação através da expressão artística. Quem está nos acompanhando agora, por exemplo, que está passando por um momento de luto, a arte-terapia pode ajudar a superar esse luto? Pode. A arte-terapia, ela ajuda nos processos de ansiedade, de depressão, de lutos, né, profundo. E nesse processo eu uso também a contação de história, né? Eu trago a história, eu acolho o cliente de todas as formas e depois a gente vai para a expressão no papel. Por exemplo, uma palavra. Às vezes a pessoa chega com muita dor que ela não consegue, ela chega chorando demais, né? Ela se derrete em lágrimas. E aí é preciso trazer, acolher. Quando a gente acolhe, a gente diz assim, respira. Outro processo que eu uso é a respiração. Você usa a respiração, você possibilita que seu cérebro processa com mais tranquilidade o que você está sentindo. E depois a gente, então, começa a olhar o outro como um ser humano integral. Sem julgamento. Sem julgamento. É um ser humano capaz de enfrentar os seus desafios e superar com dignidade, de cabeça erguida. Porque ele precisa de apoio. Quando ele encontra esse apoio na arte-terapia, em pouco tempo ele consegue dar saltos qualitativos na vida. E ele consegue trazer a sua contribuição para o mundo. Porque muitas vezes tem muita gente talentosa, mas não consegue expressar os seus dons. Não consegue expressar. Não consegue. Quando ele aproxima da arte-terapia, ele vai desbloqueando todas essas limitações. E ele então começa a expressar. E eles passam a se admirar e perceber quanto talento há nessa pessoa, né? Quantas possibilidades ele pode estar contribuindo no seu cotidiano. É muito interessante, né? Então, as mandalas, ela nos convida a olhar para dentro. É um processo interno, é um processo de autoconhecimento. Então, a arte nos convida a fazer isso. E trabalhar com arte-terapia é muito barato, né? A gente não precisa de muitos materiais. Só precisa de um ambiente acolhedor, giz de cera, lápis de cor e papel. Algumas revistas para a gente processar o momento da colagem, que a gente usa muito a colagem, a modelagem, no caso a gente pode usar argila também para trabalhar com a arte-terapia. E aí você trabalha o ser humano integral. Você trabalha a parte motora, você trabalha a parte cognitiva, a parte emocional e também as relações que você vai se estabelecendo com esses materiais. A gente não dá nenhum caminho pronto. A gente oferece os materiais e o cliente vai encontrando a sua melhor forma de expressar. Brígida, estamos no mês de junho, mês de cuidado especial com a saúde mental do homem. Ainda é um tabu, né? Infelizmente, muitos homens passam por situações difíceis e jamais procuram ajuda. Muitos deles até acabam cometendo um suicídio. Como a gente quebrar esse tabu, esse machismo e permitir que o homem possa acessar melhor a arte-terapia? Veja só, eu
eu posso dizer o contrário, eu tenho tido muitos clientes do sexo masculino, né? Incrível. Por incrível que pareça, mas o meu trabalho é diferenciado. Então, os homens têm, assim, buscado muito a minha arte-terapia. E Então tem melhorado bastante, tem né? melhorado bastante, porque hoje as pessoas estão buscando a beleza externa, mas elas percebem que é preciso também cuidar do interno. Quando você cuida do interno, você alimenta a beleza externa, naturalmente ela se torna algo espontâneo. Você passa a olhar melhor para as coisas da vida, para o cotidiano. Você começa a encontrar beleza e encanto onde antes você não percebia. Então, cuidar de si, do seu emocional, é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Por si, em primeiro lugar, e para as pessoas que estão à sua volta. Porque é muito agradável conviver com pessoas saudáveis, pessoas que tragam uma boa conversa, pessoas que têm um olhar positivo diante da vida. Isso é o que todo mundo sonha. Mas a gente, ao longo, né, do processo de desenvolvimento humano, a gente ganha alguns adoecimentos, né? E é preciso olhar para essas feridas, cuidar, tratar e retomar de forma digna. Até porque a gente veio a este mundo para ser feliz. E a gente precisa buscar essa forma, porque a arte, ela expressa a alma, o que está na nossa alma. A arte nos permite isso, expressa a essência da nossa alma. E a gente há de se perguntar, o que é que você está expressando no mundo? Como você está expressando a sua essência no mundo? Que marcas você está deixando por onde você passa, com as pessoas com as quais você convive? Você está satisfeito com as suas marcas? Se não, é preciso buscar ajuda. Que legal, uma reflexão muito bacana. Já temos aqui não apenas um bate-papo, mas uma terapia para quem está nos assistindo. Brígida, muito obrigado. É um assunto muito extenso. A gente queria falar mais sobre traumas, como superar traumas. Eu acredito que a arte-terapia pode auxiliar muitas pessoas que estão nesse momento passando por um momento de dor. Mas olha, foi muito bom, muito legal mesmo falar contigo sobre esse assunto. Muito obrigado, tá? Eu agradeço e digo que a arte-terapia ela foi atualmente reconhecida como uma profissão. A Lei 15.435, que saiu agora no mês de junho, dá à arte-terapia esse lugar de profissão. Então, a gente agora tem a ciência e a arte caminhando juntos. Isso é muito bom.